Fala galera, mais um Pó de Fé começando e hoje eu tenho a honra de receber aqui no nosso programa o pastor André Chalit, 42 anos, pastor da Igreja Batista Atitude no Porto, formado em teologia pela Faculdade Batista Teológica de Brasília, escritor e pesquisador nas áreas de liderança e crescimento de igrejas, já há 17 anos nesse ministério de ensino e formação de líderes. Seja bem-vindo, pastor André. Olá, querido, que prazer estar aqui com vocês. Espero que esse bate-papo aqui possa ser edificante para todos nós. Com certeza. Não menos temos aqui o nosso querido amigo, pastor Alderico, pastor da igreja MIF Church aqui no Barreiro. Pastor, seja muito bem-vindo aqui ao nosso Pó de Fé. Obrigado, querido. Muito bom estar com vocês aqui, conhecendo esse tempo. Estamos com esses grandes homens de Deus hoje aqui, né, para falar sobre a fé, que é tudo que nos impulsiona. Com certeza. Glória a Deus por isso. E vocês já conhecem, já faz parte aqui da nossa bancada, o pastor Caleb França, da igreja New Life do Barreiro. Mais uma vez um prazer estar com todos aqui. Bom rever o amigo Alderico e bom estar conhecendo o André aqui pessoalmente. E também o pastor Daniel Carius, da MIF Church. Isso aí. Prazer novamente estar reunido aqui com os irmãos e vamos aí acrescentar mais e mais aí no reino de Deus aí com esse conteúdo desse programa maravilhoso. Maravilha. Hoje nós temos aqui no Pó de Fé alguns patrocinadores especiais. Quero destacar o nosso irmão Bruno, do Talho Brazuquinha, que preparou para a gente aqui essa tábua de frios aqui maravilhosa para a gente poder receber com honra aqui o pastor André, o pastor Alderico. Mas também temos aqui a De Fábrica, estúdio audiovisual, onde esse podcast e tantos outros acontecem, gravação de infoproduto, formações, cursos, Hotmart, essas coisas todas. A De Fábrica, ela tem a solução para você, para sua marca, para sua empresa. A União Estofagem, que é a elite da estofagem aqui no Barreiro, do nosso irmão Rodrigo, fica ao lado da igreja da MIF Church, tá ali os melhores tecidos, o melhor atendimento ali com o Rodrigo, com o Marcos, vai lá fazer o teu orçamento. A HR Car Detail, do irmão Eliabe, lavagem, higienização de veículos no detalhamento, é algo incrível, é eles que cuidam do meu carro. O I Love Coxinha, salgados brasileiros em Portugal, do nosso irmão Eudes, a Chocolate Cia, da nossa irmã Magna, lá em Setúbal, e também a Rico Ovos, do irmão Ricardo, ovos XL a €13,50, entregue na sua casa, é só encomendar e ele leva lá para você, lá na sua casa. Gente, esses são os que fazem o podcast acontecer. Um agradecimento especial a todos vocês. E eu quero já começar aqui, mais uma vez, dando as boas-vindas para todos. Obrigado. Sejam bem-vindos. E, pastor André, o senhor, como falei aqui no início, um formador de líderes, já muitos anos de ministério, pai de família, líder na Igreja Batista Atitude do Porto, pastor do meu amigo Júlio. E como é que foi esse chamado? Como é que isso aconteceu? A vinda para Portugal? Como que ocorreu isso? Há quanto tempo o senhor está aqui? Por favor, pastor, conta um pouquinho da sua história para a gente. Eu tenho alguns bons referenciais de liderança pastoral. Meu pai é um deles. Meu pai já está no ministério pastoral há 50 anos. Uau! E ele tem uma história muito bacana, que ele é do Ceará, né? Ele é cearense e saiu de Ceará para trabalhar na construção de Brasília. Ele é marceneiro. Uau. Ele fez uma viagem ali de 16 horas, do que chamam de pau de arara. Não sei se vocês têm noção do que isso significa. Sei, já ouvi falar esse Já ouviu termo, já falar? pesquisei, já sei o que é. Essa geração. É verdade. Isso, então ele saiu do Ceará para trabalhar na construção de Brasília. E ali foi plantada por missionários da PIB de Minas Gerais uma congregação. Depois se tornou a primeira igreja evangélica de Brasília, que foi o pastor Elias Brito, pastor de uma igreja batista. Meu pai tem um encontro com Jesus nesta igreja, e de lá para cá sua vida foi transformada e ele decidiu viver para Cristo. Hoje está com 83 anos e isso aconteceu há 63 anos atrás. Uau. Então, se tornou pastor, fez todo o processo, como todo bom batista, fez todo o processo para se tornar um pastor. Já são 50 anos de ministério. Costumo dizer que eu vivi mais na igreja local do que na minha casa. Eu sou uma pessoa apaixonada pela igreja local. Então,
Estudava pela manhã, à tarde eu ia para a igreja com os meus colegas, era o nosso point, nosso lugar de encontro, era na igreja. E ali a gente teve muitas experiências com Deus, junto com os meus amigos ali. Uma delas foi depois de uma oração, nós sentimos a presença de Deus de uma forma tão especial que a gente decidiu ir para a porta da igreja. A gente ficou 1 ano, todos os dias, evangelizando a porta da igreja. Uau. E eu acho que o ministério começou vendo o meu pai mesmo. Inspirador isso, né? Foi inspirador. Ainda mais num tempo que a gente vê, né, tantos filhos de pastor tendo alguma crítica. Não à querendo de igreja, jeito a nenhum gente seguir ver os um passos exemplo dos seus desse pais. é admirável. Glória a Deus. E a gente acompanhou de perto muito sofrimento, muita dor. Mas a gente viu também uma alegria sobrenatural. Acho que não tem outra palavra. Amém. Em meio a vários desafios do ministério, a gente acompanhou ao longo desse tempo muitas divisões, muitas traições, muitos falatórios, né, muitas injustiças, mas sempre feliz e focado. Isso foi o que mais me inspirou. E hoje, com 83 anos, o pastor Alderico conhece bem, ele não para. Se tirar a igreja dele, ele morre. Então, se tornou uma referência para mim. E foi vendo ele que eu senti esse desejo de também ser pastor. Uau. Não estou falando que é fácil. Com É certeza. difícil. Ter mais choro do que sorriso. A gente sabe bem. Mas é É extraordinário. uma mesa suspeita, né? Acho que todo mundo aqui é filho de pastor, né? Não, eu não. você- Eu sou o primeiro crente na minha casa. Olha, eu tinha me esquecido, você tinha falado, mas... E eu oro até hoje pelo meu pai, pelos meus irmãos. A minha mãe faleceu, eu tinha 15 anos. Então, assim, eu descobri o amor da minha vida. E hoje eu falo desse amor. E a minha maior oração é ver o meu pai batizado, meus Amém. irmãos E batizados, passa a ser a nossa entregues também, a em nome de Cristo. Jesus. Me ajudem em oração. Com certeza. Aí, pai, ó, tá vendo? A torcida é grande, pode ter certeza. Eu fico emocionado, pastor André, porque eu ouvi do meu filho há um tempo atrás que ele queria ser missionário que nem eu. Amém. Oh, Mesmo vendo todas essas frustrações que o senhor comentou, os choros, e eu digo sempre assim, eu acho que por mais doloroso que às vezes seja, eu não quero outra coisa para a minha vida. Não quero, não me vejo fazendo outra coisa. Eu até falo que isso aqui tudo, a fábrica, as coisas, é só uma ferramenta para a qual Deus me usa para o propósito real que eu nasci. Não é falar dele e contar o que ele fez na minha vida e levar esperança para todas as pessoas que veem Jesus. Eu me sinto inspirado pela tua história. Glória a Deus pela vida do seu pai. Como é que é o nome dele? José Lima. Senhor José, olha, Deus o abençoe, glória a Deus. E pastor Alderico, te apresenta, conta um pouquinho da tua história, meu irmão. Com certeza, né? Não tão diferente do pastor André, a diferença é que ele já nasceu com pai cristão, né? Eu não, meus pais se converteram, eu era muito novo. Eu só me lembro de igreja, não lembro de nenhuma vida fora da igreja. Daí quando minha mãe se converteu, foi a primeira, eu tinha 5 anos de idade. Né? E daí em diante, eu não lembro de uma vida fora da igreja. Né? Sempre dentro da igreja, servindo a Deus. Minha mãe foi a primeira a se converter, foi a primeira a ir para o ministério. Né? Ela se converteu numa igreja presbiteriana, renovada. Né? Logo de cara, logo no... E anos depois ela se preparou para o ministério. E meu pai se converteu com ela pregando. Né? Meu pai se converteu com ela. Ele foi persegui-la. É muito engraçada a história que ele não foi para a igreja. Ele ficou escondido, longe, ouvindo ela pregar. E na hora do apelo ele entrou dentro da igreja para aceitar Jesus. Nunca fez glória a tanto Deus, sentido, cara. né? A mulher sabe e edifica a sua casa. Aí, olha. E daí em diante se envolveu no ministério também e foi missionário, implantador de igreja no Nordeste. Né? Nós crescemos implantando igrejas no Nordeste brasileiro, na Paraíba, Natal, Recife, Maceió. O senhor é natural da onde? Eu sou natural de Maceió. Maceió. Nós começamos em Maceió, depois fomos para a primeira igreja, que nós fomos numa cidadezinha muito pequena na Paraíba, que é uma cidade de uma rua só, Guarita. Vamos implantar a igreja, se tornou a maior igreja da cidade.
E dali começamos a seguir e tivemos em Natal um tempo, depois ele foi para o seminário, né? E eu sempre soube desde criança que não havia escapatória. Uau. Era o meu chamado, minha vida era igreja. Né? Minha vida era igreja, era a mesma coisa. Eu fugia da escola para ir para os cultos. Ciclo de oração. Essa é nova, né? Eu fugia. Eu tenho um amigão em Natal que é assim uma referência para mim também. Um abraço apertado para ti, o pastor Sófocles Rondinelli, Nome bom, nome bom. meu amigo. E falamos essa semana por telefone, pedi até oração porque o meu filho mais novo, o Samuelzinho, estava aí com uma virose, um rotavírus, ficou bem abatido. E eu disse, olha, intercedam aí porque foram noites traiçoeiras, né? Mas graças a Deus, Deus deu vitória. Obrigado, pastor, te amo, viu? Agora, o pastor Oderico falou de Natal, lembrei aqui do Natal, Senhor. terra Glória a maravilhosa, Deus. terra maravilhosa. E esse foi o percurso, né? De Natal, quando meus pais estavam em Natal, senti o chamado, fui para o primeiro seminário de missão transcultural em Recife, no Seminário Pentecostal do Nordeste. Depois terminei o curso, voltei para a igreja local, fiquei mais quase um ano, quando senti mesmo chamado para o Ministério Pastoral e fui para o Seminário Presbiteriano Renovado em Cianorte, no Paraná. Onde eu tenho 4 anos interno e de lá vim para Portugal por uma experiência de 2 anos e já vão 26 anos em Portugal. Os 2 anos viraram 26. 26. Pastor, qual seminário que fez em Cianorte, no Paraná? E Seminário Presbiteriano Renovado. Presbiteriano. Meu pai e minha mãe fizeram um seminário no Presbiteriano Renovado do Paraná. Do Paraná, Cianorte. Cianorte É o único também. que tem em Cianorte. Aquele seminário mundo é formou pequeno muitos demais, grandes né? pastores, É pastor pequeno Jonathan, pastor Elcio, Jonathan da Jonathan Missão Antioquia, né? Missão Antioquia, se Pronto, formou o lá. pai e a mãe eram da turma do dele. Jonathan. E Muitos grandes pastores, né? Tive o Dr. Russo Ched como meu professor. Então, Privilégio. Privilégio, né? Foi um dos nossos Aproveitando professores. então aí, perguntaram aí essa questão, o André teve um privilégio também de acompanhar o Russell. Não, o André era filho do É, Russo Ched, é. né? Aí é outro patamar. É uma outra grande influência além do... Eu só conheci o Russo Shed na Bíblia, pela Bíblia. Que Sim, mas Bíblia O André- Shed. imagina. Eu tive ele como professor, o André teve ele como Uau. pai. Há uma diferença muito grande aí. Glória a Deus. ficam fazendo aquela inveja santa na gente. Né? Olha, eu tive como professor, ele como como pai. pai. É. E nós como personagem de Não, eu agora eu posso falar, olha, eu conheço o André que foi praticamente filho na fé. Eu conheço o André que foi aluno. Né? A gente vai melhorando o currículo por osmose. Exatamente. E o que é glorioso, você falou do teu filho, porque hoje a gente vive isso, né? Eu vejo, estava até falando ontem, minha maior briga com minha filha, que eu quero que ela faça uma faculdade, que ela não né? A gente sempre, eu quero que ela siga o ministério, mas primeiro ela tem uma formação, Informação. né? E a maior briga é que ela hoje tem 16 anos e ela já escolheu a faculdade que ela quer fazer, teológica. Ela não tem nenhuma visão Não fora. quer outra coisa. E eu digo, não, então acha uma faculdade teológica e tem um concurso dentro. Né? Porque a gente sabe que o ministério é doloroso. Né? O ministério é doloroso, a caminhada... Mas não tem como, é que ele disse, dentro do ministério a gente via os nossos pais passar perseguições, vimos nossos pais serem traídos, vimos a igreja ser dividida, mas mesmo assim, estava no DNA, escolhemos isso, fomos chamados para isso. E hoje a gente quer poupar o nosso filho disso, né? E eles são o nosso maior apoio, por Eu exemplo. até não. Eu sou um pouco. Eu sou um pouco. Eu vou empurrando, eu falo, tem que ser. Eu falo todo dia, vai pro campo missionário. A Não, minha eu esposa fica quero ser. preocupada. Eu Lógico que a falo gente, também, como cara. pai, a gente quer o nosso filho no ministério. A gente quer ele servindo. Não tem como. Mas a gente quer ele servindo de uma maneira diferente da nossa. Eu quero minha filha dentro do ministério, e empurro, e ela até ela fala, você quer que faça tudo dentro da igreja? Eu digo, eu quero que você cresça no ministério, mas não passe pelo que eu passei. É engraçado. Né? A gente quer poupá-los do nosso sofrimento. É natural desejar que eles não passem o que a gente nosso passou. sofrimento. Mas eu lembro que eu muito novo ainda, né? Eu ouvi uma frase de uma irmã em Cristo, né? Que eu sempre fui polêmico dentro da congregação. Aquele filho de pastor questionador, né? E uma irmã sempre falando assim, não, porque eu quero dar para os meus filhos aquilo que eu não tive. E aí eu lancei uma frase que eu ouvi certa vez, não sei dizer o autor, mas quando a gente não sabe, a gente arroga para si. Então eu vou falar que a frase é minha. Eu falei para ela assim, olha, o que eu não tive foi o que me fez ser quem eu sou. Né? E eu falava com ela assim, justamente esses problemas que às vezes a gente vê, eu acho que tem dois comportamentos que um filho de pastor pode desenvolver. Ele pode ver os problemas todos que acontecem no percalço da fé, né, da igreja, e decidir que não quer aquilo para si,
ou se tornar tão apaixonado a ponto de não querer que aquilo aconteça com outros e lute para que aquilo mude. Então, eu tomo isso, eu falava com ela, e eu sou mais ou menos nesse pensamento com os meninos. Eu casei novo, entre aspas, mas queria ter casado mais novo. Então, eu incentivo os jovens, os meninos da igreja já falam. O pastor agora ele tá com receio porque eu falei pro genro dele que ele tem que casar logo. Aí ele tá com receio. Mas eu falei, crente não namora, crente casa. Eu sou promotor dessas coisas. Calma, né? Calma! Pra mim, eu falo pro meu filho, se você não quiser fazer faculdade, não faz, mas um curso teológico você faz, filho, pelo amor de Deus. Teologia você tem que... O Bruno trabalha aqui sério. com a gente, né? Ele Sim, faz uma edição benção. de vídeos, tá de férias agora, né? A gente tirou férias do trabalho aqui. Mas um dia ele perguntou para mim assim, ele faz 17 anos agora em dezembro, perguntou para mim assim, pai, o que o senhor acha que eu devo seguir profissionalmente? O que o senhor gostaria que eu seguisse profissionalmente? Daí eu olhei para ele e disse assim, cara, se eu vou te falar como pai, eu vou te dizer, segue aquilo que te faz feliz, aquilo que te inspira. Mas, para além de ser o pai, eu sou, aí ele, meu pastor. Eu digo, então pronto. Então eu vou te falar o que eu acho que você deve seguir, que é o que eu nunca fiz e você está tendo a oportunidade de fazer. Eu acho que você fez a pergunta para a pessoa errada. Digo, vai lá no teu quarto, fecha a porta, dobra teu joelho e faz para o pai certo. Diz, pai, o que o senhor quer que eu seja? Mas não é para esse pai aqui, é para o outro. Porque eu vou te falar da minha visão de homem. Eu digo agora, se você entender que Deus tem um propósito para você e você perguntar para ele, pai, o que o senhor quer que eu seja? Eu como teu pai aqui, vou estar extremamente descansado, porque eu sei que tu vai estar dentro daquele propósito, dentro daquela visão, e eu não preciso me preocupar com nada. E o que você for fazer, eu só vou louvar o Senhor, porque Ele te disse o que fazer e você seguiu. Aí ele olhou para mim e disse assim, é isso que eu vou fazer. Pediu licença, saiu da mesa, foi pro quarto dele, fechou a porta e saiu de lá depois de umas 2 horas e disse assim, vou fazer audiovisual, quero ser engenheiro de áudio também. Aí eu digo, então vai fazer isso. Glória a Deus. Amém. Vai embora. Mas é complicado, como o pastor André falou, acho que a gente como pai que passa por esse sofrimento ministerial, a gente não quer ver os nossos filhos vivendo isso. Só né? que a gente também, como pai, sabe quando o filho tem um chamado, né? É que a minha Sim. esposa me disse, não tem pra onde fugir. O chamado é latente, tá ali, né? Ela é muito da área de intercessão, evangelismo, ela não é de estar, né? Não é uma pessoa muito ativa, assim, na frente. Mas, meu filho, solta ela com uma pessoa para evangelizar, ou põe ela até a gente brinca aqui na sala de oração, né? Quando tem os eventos da sala de oração, aí eu falo, pessoal, gente, pelo amor de Deus, vocês param, porque a fila da sala de oração dela é enorme, para aquela hora, e os outros ficam sem ninguém. Eu digo, vamos equilibrar aqui? Não adianta Pela ser sinceridade dela, né? Não adianta ser bem sucedido naquilo que Deus não nos chamou para fazer. Aí, ó, exatamente. Aí é fracasso. Ser bem sucedido naquilo que Deus não nos mandou fazer é fracassar. Amém. É impactante essa frase, e é forte. É. É forte. Pastor André, o senhor como formador de líderes, eu vou direto numa pergunta aqui que mexe muito comigo esse tema. Na tua visão, dentro daquilo que Deus já falou contigo, da experiência que tu tem nessa área, de formação de líderes, de formação de pastores, de ajuda no desenvolvimento de ministério de pastores, quais que o senhor acha que são assim, as principais características que um líder deve ter ou buscar ter, desenvolver a nível ministerial? Em 2018 eu lancei um livro chamado Lidere para a Glória de Deus. Eu acho que se o líder tiver o entendimento de que ele ocupa o ministério para a glória de Deus, toda a sua vida vai se moldar para isso. E quando eu falo para a glória de Deus, em todo esse ambiente político que cercou o Brasil nos últimos anos, estou aqui só 1 ano em Portugal, então eu vivi esse ambiente muito fomentado no Brasil, e a gente ouvia muitos discursos de muitos pastores com objetivo, né, com posicionamentos de defender a Deus. Só que eu acho que tenho certeza, Deus não tem e nem precisa ser defendido. Ele não tem inimigos, ele não tem adversários.
Eu não lembro se é Lutero que dizia que a palavra é como um leão, né? Que basta você abrir a Bíblia, né? Abrir a palavra, abrir a jaula, que o leão se defende sozinho. Ele não precisa de defensores. É basicamente isso. E eu creio que Deus não precisa ser defendido, mas ele deseja ser revelado. Ser defendido é uma coisa, ser revelado é outra. E ele deseja ser revelado através da sua igreja. Então, o líder ele precisa revelar a Deus, não a si mesmo, não os próprios pensamentos, mas revelar a Deus e aquilo que Deus estabeleceu. Então, precisa ter esse comprometimento com as Escrituras, precisa ter esse comprometimento com esse lugar secreto, precisa ter o comprometimento com o rebanho. Né? O nosso compromisso com a igreja ocupa o mesmo nível, faz parte do nível de compromisso que nós temos com Deus. Né? Seremos bons pastores quando estivermos bem, de verdade, compromissados com Deus. Então, eu acho que liderar para a glória de Deus, a mentalidade de um líder que lidera para a glória de Deus, ela já resolve 90% dos problemas de liderança hoje no mundo. Porque nós nos posicionamos para revelar a Deus. Nós nos posicionamos para revelar as Escrituras e somente ela. Nós nos posicionamos a partir do que está escrito, não meramente daquilo que eu acho. A maior crise hoje de liderança no mundo é essa falta de relacionamento com o que está escrito. Nós estamos muito envolvidos com as experiências. Uau. Nós estamos muito envolvidos com aquilo que pessoas viveram, com o que líderes viveram, mas a minha experiência, por mais extraordinária que tenha sido, não é uma verdade absoluta. A Bíblia é. O meu nível de experiência com Deus é diferente da experiência do pastor Oderico, é diferente da experiência do pastor Daniel, é diferente da experiência de vocês. A experiência de vocês acrescenta ao meu ministério, mas o que dá sustentação ao meu ministério é a palavra. Então, a gente não... O perigo dessa geração que nós temos trocado palavra pela experiência. E você pode dizer que uma das crises da liderança hoje em dia é pelo fato dela viver da experiência dos outros e não gerar as próprias experiências? Então? Sem dúvida nenhuma. Eu cresci me relacionando com pastores que queriam as experiências dos outros. Eu posso dar uma lista de pessoas que foram na Coreia do Sul buscar o segredo do crescimento da igreja do Evangelho pleno em Seul. Quando voltaram, muitos até perderam. Do senhor na Igreja Batista, eu gosto de ver cultos, né? E há alguns pastores que me inspiram mais que outros, né? Mania esquisita de Então, assim, eu louvo a Deus que o Senhor me inspire, não é porque o Senhor está aqui na minha frente, né? A gente não se conhece, temos ali um conhecimento muito social, e eu estive lá na sua igreja a trabalho, vamos dizer assim, e o vi em outras oportunidades, mas não temos um convívio. E só um parêntese, foi a trabalho, um bom trabalho. Tá no canal para quem quiser conferir. Uma boa. Não é? Se você não Assistam conferiu lá ainda, no confira. @TheFabrica Oficial tá lá. Mas assim, nas poucas oportunidades que a gente teve junto, eu consigo lembrar o que o senhor ministrou. Então, eu acho que isso é algo que nos faz querer ouvir e aprender mais, né? E eu ouvi essa palavra do senhor num culto que o senhor fez lá na igreja batista. Então, te interrompi, mas... Não, claro. Não, mas é uma verdade. A gente quer construir um ministério baseado naquilo que os outros fizeram. Né? Conheci inúmeras pessoas que foram, por exemplo, à Austrália, na época do auge da Hillsong, na Guatemala, para ver o crescimento da Igreja de Deus, do pastor Cash Luna, diversas excursões a várias igrejas norte-americanas, Saddleback, que era do Rick Warren. E aquele avivamento também que viralizou na internet, né? De Asbury. Igreja, sim, de Asbury. Também Pois muita gente saiu do Brasil para ir para Asbury. Muita gente saiu do Brasil para ir para lá. A gente quer muito importar experiências, né? E a gente tem a tendência de pensar
da seguinte ideia, que está dando certo lá, por que não aqui? Se Deus está fazendo lá, por que não aqui? Como se fosse método, né? Como se fosse método. E não é isso, eu acho que quando a gente pensa palavra de Deus, a gente tem aquela porção que é literal, né? Aqueles textos bíblicos que são extremamente literal. Você senta para estudar a Bíblia e você vai estudar ali Gênesis 1, 2 e 3, dificilmente, aquilo não vai mais acontecer. Está nas escrituras ali, como uma porção literal, né, para nível de conhecimento da origem de todas as coisas. Mas, na medida que você vai lendo a Bíblia, você vai ter o que eu chamo de logos. Sabe, a gente pode definir como sendo aquela revelação coletiva. Todas as vezes que o pastor Oderico sobe no púlpito, traz a palavra para a igreja, é um logos. É uma palavra que edifica toda a igreja. É uma palavra que revela a verdade de Deus para toda a igreja. Mas também tem a gente pode chamar de rema, né? Bob Sorge gosta muito dessa palavra, rema. Que é quando você está lendo a Bíblia e aquela palavra para você. Ela salta para você, né? Para traz Deus direção, traz ministrando entendimento pessoal. contigo. Exatamente. Ela fala a tua alma, né? Exato. Exatamente, é Deus falando conosco. Olha, Deus falou comigo através dessa palavra. Mas não significa... Por que falo que a Bíblia é a mãe das heresias? Porque muitos pegam esse rema, essa instrução de Deus para si e expõem como uma verdade. Uma doutrina, às vezes. Uma doutrina. Mas foi algo pessoal, não é? Mas Vamos foi dizer algo assim. pessoal. E muitas experiências dessas é Deus trabalhando especificamente com o povo. Eu vejo muito isso na música. Músicas que nós vemos e não cabe em congregações. Vou usar aqui um exemplo clássico que acho que todos conhecem, né? Quem te viu passar na prova e não te ajudou. Te ajuda. É a vingança com sabor de mel. O sabor de mel. O sabor de mel. É a vingança com sabor de mel. Eu não acredito que aquela senhora escreveu isso no intuito que as pessoas entendem ouvindo. Eu acho que foi algo que Deus falou com ela num momento que ela estava vivendo, em algo em que ela estava ali, ela e Deus, e ela talvez, na minha visão, teve a infelicidade de gravar aquilo e expor aquilo que talvez seria um momento dela para todos, e aí traz essa má impressão. Eu gosto muito aí, na questão da música. Desculpa. Não pode concluir. Eu ia dizer, então, o que o pastor André fala é mesmo nesse sentido, de você entender o que é o rema do que é o logos, né? Acho que é por esse lado, né? Nessa questão da música tem alguns fenômenos da música que são interessantes para ver isso. Por exemplo, tem até o crente bipolar que ele canta restitui e depois abre mão. Ou vice-versa. Não, que parecem contrapostas. Mas quando eu, um dia, revisitando algumas canções antigas, avaliei que talvez a pessoa que... A música de restitui, ela não está falando... Apesar de se falar de restituição, ela não está descrevendo uma restituição material. Sim. Só que quando cantada no meio cristão, as pessoas cantam como se fosse uma questão de tipo, restitui os meus sonhos, os meus planos, porque o que roubado foi, o que foi roubado do ser humano? A vida. Né? Ou foi essa intimidade, esse acesso ao Pai. Talvez a música teria outro contexto. E aí as pessoas, e tem essa piada do crente bipolar e fica parecendo que é uma música de auto-sacrifício, como se eu fosse capaz também de agradar a Deus com qualquer coisa que eu pudesse abrir mão, e do outro lado a outra querendo a restituição. Não, eu vou abrir mão, mas só me restitui, por favor. Porque Mas a gente leva essas músicas assim no tipo de uma defesa, né? A gente vê muitas pessoas quando estão numa situação mal e coloca que não viu, agora vai ver. Mas nunca é por nós. Deus não vai fazer nada por causa de nós. É por causa dele, é o nome dele. É a glória né? dele. É para a glória dele. Então a gente sempre se acha mais importante que o outro. Não somos mais importantes do que o outro. Deus não vai vingar o outro por causa de mim, vai vingar por causa dele. É o que está relacionado a ele. Eu acho que a gente tem dois problemas aí, falando de liderança, né? O problema de viver das experiências dos outros ou de querer replicar as experiências dos outros, e o problema de transformar as experiências de quarto em experiências de palco, de doutrina, de altar, que é o que gera uma série de conflitos, como surgiu no Brasil há muitos anos atrás, no Brasil, nos Estados Unidos, a questão voltada para esse ambiente de namoro da corte. Quantos e quantos pastores pegaram isso e transformaram agora aqui na minha igreja, doutrina. Isso funciona assim. Eu vou falar, eu e minha esposa, por um entendimento que nós tivemos, né,
em virtude do meu passado e tal, nós decidimos assim, eu decidi, porque ela nunca tinha tido nenhum tipo de relação antes de me conhecer, de namoro, enfim. Eu disse, olha, eu prefiro te beijar quando eu estiver pronto, quando eu me sentir preparado. E eu fui me sentir preparado no dia que nós casamos, quando o pastor Samuel Dietrich Espíndola, lá de Porto Alegre, nossa igreja, falou, olha, pode beijar a noiva. Ali eu me senti pronto, porque eu sabia que o que viria a partir dali estava dentro da bênção de Deus, mas eu jamais transformei isso em doutrina. Nem para minha filha. Se eu vou colher isso ou não, é algo que o Senhor vai dizer, mas eu não transformei isso em uma doutrina. Eu acho que um dos grandes problemas da liderança também reside em transformar essas experiências pessoais nessas doutrinas. Quem é bíblico vive experiências. Mas nem todo mundo que tem experiência é bíblico. Exato. Quando a gente se relaciona com a Bíblia, é comum ter as experiências. Esses sinais seguirão os que creem. Então, sinais, prodígios, essas ações sobrenaturais fazem parte da vida cristã. O crente bíblico tem essas experiências espirituais. Mas nem todo mundo que tem experiência, até porque nem toda experiência, por mais interessante que ela seja, vem de Deus. Né? Então, nem todo mundo que tem experiências são pessoas bíblicas. Mas quem se relaciona com a Bíblia, inevitavelmente vai provar de um Deus presente. E aí tem essas experiências que estão alinhadas com as Escrituras. É verdade. Agora, dentro ainda desse tema, pastor André, pastor Alderico, os demais pastores aqui na mesa, eu vejo muito hoje também dentro da liderança, e vejo porque eu no início do meu ministério pastoral vivi isso, e eu tive que readequar a minha vida em cima disso, que era justamente pela correria, pelo pouco tempo, muitas vezes abrir a Bíblia só para pregar, e não ter o relacionamento que o Senhor falou com Deus, como líder. Como que é para o Senhor hoje, quando está ali formando uma turma, formando um discípulo, alguém, para exercer um cargo de liderança, e se há essa dificuldade de entendimento, até por causa do grande ativismo que há na igreja hoje, pastores, líderes que colocam atividades dias após dias para tentar manter uma igreja cheia, para tentar fazer uma coisa, e muitas vezes não tem tempo de ter o seu relacionamento com Deus. Nesse sentido, a gente começou o trabalho aqui no Barreiro, na igreja que eu sirvo. No final da pandemia, eu não podia fazer evangelismo, eu não podia fazer convites, eu não podia sair de casa, mas eu podia dobrar meu joelho e orar. Então eu e a minha casa, minha esposa, meu filho, na altura eu não tinha o Samuel, só tinha o Bruno, todos os dias nós dobrávamos o joelho, para além do que era nosso pessoal, pedindo a Deus, Senhor, nós estamos aqui com esse intuito, e em 4 meses eu tinha 40 pessoas na sala da minha casa, e sem convidar ninguém. Eu coloquei só a minha casa no Google lá e orava, foi só isso, e a oração. Mas como que o senhor vê essa questão? A falta desse relacionamento pessoal, dessa busca da intimidade, quer dizer, é o meu momento com Deus, não é o momento do pastor Newton, é o momento do Newton, do Niltinho, do filho, de estar com o papai, de se relacionar, e a importância disso na formação do líder. Vocês lembram aquele celular antigo, aquele Motorola que a gente chamava de tijolão? StarTAC. Aquele celular daquele tamanho. Servia para quê? Só para ligar, não era? Aquele celular só servia para ligar. Mais nada. Funcionava. E tinha anteninha ainda. Com o tempo lançaram aqui o smartphone. Aqui faz de tudo. Aqui edita vídeo, faz vídeo, tira foto, manda mensagem, tem joguinho. Conecta com as pessoas em câmera. Qual a última coisa que você faz com o aparelho desse aqui? Ligar. Você liga. Eu acho que uma das estratégias de Satanás foi gerar no pensamento de um pastor nesse tempo um conceito que a gente pode chamar de, sei lá, smart leader. Multidisciplinar. Um smart pastor. Sim. Que faz tudo menos aquilo que era para ele fazer. C.S. Lewis escreveu um livro em 1946. Qual o título do livro? Cartas do Diabo ao Seu Aprendiz. Você já leu esse livro?
Bancada. Que livro? 1946 é um dos livros mais Bancada, atuais sim. que a gente pode ler. Esse livro é uma obra de ficção que conta a história de 3 personagens. É um diabo, o sobrinho dele que está na Terra fazendo um teste, uma prova para se tornar um diabo profissional, É o aprendiz. é o aprendiz, e um jovem cristão. E o objetivo desse aprendiz é desviar esse cristão. Então, o diabo dá uma série de 30 instruções para esse aprendiz com o objetivo de desviá-lo. Um deles é isso, olha, enche ele de atividade, faz um monte de coisa para ele fazer, porque ele vai se cansar. Ele vai se cansar, vai desanimar. E eu acho que a gente está vivendo esse tempo. Por isso que tantos pastores se suicidam, tantos pastores com problemas de casamento, tantos pastores com problema de relacionamento com os filhos. E aí corre esse perigo de só abrir a Bíblia para preparar o sermão de domingo e não para ser ministrado. E aí nós vamos ver uma geração de líderes que amam a Jesus, que Com são certeza. que querem dar o seu melhor, mas o seu melhor não é suficiente, porque a obra de Deus não é feita pela nossa força. Se não for Deus em nós, Spurgeon já falava que as nossas palavras podem chegar aos ouvidos, mas só o Espírito conduz ela aos corações. Então, se a gente não tiver com esse Espírito, a nossa força é limitada. Então, a gente precisa parar, avaliar todo o cenário da nossa vida. E eu acho que a gente precisa explorar mais esse projeto de uns com os outros. Estar junto, né? Estar junto. Eu não preciso fazer tudo. Eu tenho gente comigo aqui. Eu tenho pessoas melhores do que eu, que pode fazer muito bem, muito melhor aquilo que eu acho que eu podia estar fazendo. Então, eu acho que nós precisamos explorar mais as pessoas que estão do nosso lado, para que possamos ser mais efetivos no nosso ministério e, ao mesmo tempo, não torná-lo um fardo para a nossa vida e para a nossa família. Tem uma escritora, Joanna Weaver, fez aquele livro Como Ter o Coração de Maria num Mundo de Martas. Né? É muito a ver com isso. É top. Claro. Uma questão que considero também que... Desculpa, o jornalista da bancada vai fazer um monte de perguntas. Se eu não souber responder, ele vai responder. A gente vive num mundo que exige muita performance. Né? E a gente sabe que muitas das vezes a igreja, ela, entre aspas, cobra do seu pastor muito mais, às vezes, a performance do que outras coisas. Como conciliar a parte de performance? Entenda a performance no sentido de o pastor que tem que pregar, é o pastor que tem que atender as famílias, é o pastor que tem que estar ali liderando alguns processos, ou liderando os líderes que vão estar liderando o processo. O trabalho eclesiástico. O trabalho eclesiástico em si. Como conciliar essa parte, né, sem ferir esse caráter, não da função pastoral, mas do chamado. Porque o nosso chamado não é pastoral, o nosso chamado é para estar com o Pai e, a partir da relação, cuidar de pessoas como Ele cuida de nós. Né? Como conciliar toda essa exigência hoje? A tendência fica cada vez pior. Hoje, pastores de grandes igrejas, pastores de pequenas igrejas, enfim, já sofrem com isso. Não é um problema exclusivo dos pastores de megas igrejas. Nós estamos ali no Porto com um ano de igreja e o nosso tempo está cada vez mais suprimido. Uma igreja que está numa fase de crescimento. Agora, eu acho que o pastor precisa parar para se organizar. Eu acho que é possível se você está disposto a organizar a sua agenda. Eu acho que às vezes a gente tem que ser um pouco radical no sentido de não abrir concessões em relação ao tempo que a gente dá para a nossa família. Nós estamos vivendo um tempo com esses pastores de igrejas muito relevantes no Brasil, pastores que estão ali no grupo dos 10 de mais influência no Brasil, com filhos,
ou envolvidos em drogas, ou que não quer saber do ministério, porque o pai valorizou mais o ministério do que a casa. Então eu acho que um bom líder, um bom pastor de igreja, precisa se preocupar com sua família, precisa se preocupar com a sua saúde. É até um pedido de Paulo quando fala a Timóteo das condições do Sim, obreiro. eu ia usar, Bom, né? usar esses dois textos, Tito e Timóteo, para já linkar numa pergunta. Aproveitando a citação, eu acho que Paulo ele começa a citação ali falando não de se o cara tem um bom domínio da oratória, se é uma pessoa que tem conhecimento profundo das escrituras, mas ele elenca primeiro um comportamento familiar, né? E eu acho que isso é interessante. E fazendo essa questão da questão familiar, seria então hoje mais necessário pastores, líderes voltarem para a questão familiar antes de se preocupar com o ministério eclesiástico, digamos assim? Eu acho que o maior seminário de um pastor é a família. Uau. De longe, de longe. Se o pastor quer entender sobre casamento, ele precisa olhar para casa. Quer entender sobre criação de filhos, ele precisa olhar para casa. Quer entender sobre administração financeira, precisa olhar para casa. É a primeira igreja do Primeira pastor, igreja. é a sua esposa e seus filhos, né? Exatamente. Como discipular pessoas difíceis. Tem que olhar para dentro de casa. Né? Discipular pessoas que não querem ser discipuladas. Autocontrole, Tem que olhar tem para tantas casa. características. Né? Autocontrole. Uau. Então, você quer ser um excelente pastor? Olha para casa. Sim. Né? Eu acho que é Aprende em fundamental. casa. E linkando, eu queria fazer um comparativo, você falou de performance, né, Caleb? Eu acho que é interessante, se nós formos analisar, por exemplo, Noé, de acordo com as escrituras, Noé pregou em 120 anos. Né? Trabalhou e pregou. Está lá nos Heróis da Fé, cita-se isso. Não alcançou um número expressivo de convertidos pela sua pregação. Jonas, no primeiro dia, com uma má vontade absurda, converte uma cidade de quase inteira. 700 mil pessoas, estimativamente falando. Então, performance ela pode ser muito relativa. E lembrando que o que Noé salvou perdurou durante muito tempo. Já a segunda geração após Jonas já se esqueceu de tudo aquilo. Então, performance ela é muito relativa. E, principalmente, existem coisas que, existem questões que são logos, são palavra mesmo ali, geral, efetiva e fixa dentro das escrituras que são aplicáveis. Esses dois textos de Timóteo e de Tito, eles reforçam muito essa questão desse foco familiar, esse núcleo, né, que realmente, porque as pessoas confundem muito, eu já ouvi muita pregação, pastor, o pessoal comparando a igreja com tudo, né, campo de batalha, hospital, eu já ouvi muito isso, e eu vejo que as escrituras sempre tratam como corpo, como família. Há um processo aqui de sujeitar-vos uns aos outros. É um processo que ele é mais familiar. Eu acho que o grande ponto é que não foi não foi feita uma instituição real, mas foi criada uma família onde nós somos adotados, né, enxertados através de Cristo nessa família. Então eu acho que nesse ponto é fundamental. E puxando pelo que você falou do livro do C.S. Lewis. Do C.S. Lewis, foi do C.S. Lewis, que é Cartas de um Diabo Seu Aprendiz. O senhor escreveu um livro que eu acho que é fundamental na atualidade, que eu trouxe comigo aqui, que é o exemplar que eu tenho. Não pude presentear ninguém, tá, gente? Esse é meu, depois vocês adquiram, que é A Verdadeira Batalha Espiritual. E tem alguns pontos interessantes, você falou aqui, também aqui hoje, falou no livro, que eu acho que são bem atuais, eu acho que são, nessa questão pastoral de liderança, eu acho que o ponto a gente falou sobre depressão recentemente, e fica aí, batalha espiritual e batalha também da saúde mental e tudo. Aproveitando esse gancho, vale a pena você conferir aqui no Pode Fé a conversa, o bate-papo que aconteceu aqui sobre depressão e ansiedade no mês de Setembro Amarelo, consciência contra a depressão, contra o suicídio e o que isso tem gerado dentro da igreja. Então, confere lá, foi um bate-papo incrível aqui no canal do Pode Fé, não deixe de assistir. Então, pastor, qual é o grau de importância aí para os líderes nesse ponto da batalha espiritual? A gente já tratou a depressão, acho que ficou bem abrangido, mas entra esse outro lado. E a batalha? A batalha espiritual. Legal. Antes de entrar nesse assunto da batalha espiritual, só uma reflexão ainda sobre
a questão da performance, tendencialmente, os pastores se preocupam com o que as pessoas querem ouvir, estão esperando, né, dele. Há uma expectativa das pessoas em relação ao pastor. Mas também há uma expectativa de Deus em relação ao pastor. E aí a gente precisa decidir quem que nós vamos priorizar. Se é suprir a expectativa das pessoas ou suprir a expectativa de Deus a nosso respeito. Amém. Eu aprendi isso com um puxão de orelha do pai. Hoje eu não tenho mais dúvida. Porque a gente fala muito uma crise familiar dentro do ativismo ministerial, mas esquece que existe uma crise também dentro do ministério pastoral, no dia a dia do ativismo, com relação a Deus. Né? Nós não só esquecemos a família, como esquecemos Deus. E nos envolvemos na obra, mas esquecemos o dono dela. Né? Então, há um distanciamento. É aquilo que eu Isso. falei ali, né? De você estar tão envolvido na correria do dia a dia, no ativismo da igreja, E você ela nos acaba suga. abrindo a Bíblia só para pregar e não E, para alimentar. não né? se alimenta e não se aproxima de Deus. E nós temos que entender que, antes de tudo, nós temos que ser a imagem de Deus. E hoje eu acho que o maior problema do ministério é que poucos têm se preocupado em ser a imagem de Deus. Né? Então, quem é ser a imagem de Deus? Então, tem que conhecer a Deus para ser a imagem dele. A imagem dele se demonstra através dos frutos que a Bíblia fala. E nós E que somos hoje a gente chamados acha para isso. muito pouco dentro do ministério da corrida cristã e da liderança, os frutos da personalidade de Deus em nós. Mas é um como equívoco Deus age. também das pessoas, no geral, quando não entendem que a ideia de culto é porque nós estamos cultuando. E cultuando a quem? Eu acho que se essa pergunta fosse feita sinceramente, pastor, acho que seria o gancho do que o pastor André trouxe aqui. Se a pessoa se perguntasse qual é o objetivo de nos reunirmos na igreja? Para cultuar. Cultuar a quem? A Deus. Se você sabe o que você está fazendo, para que você está se Para reunindo, quem você né? está fazendo. Eu, há um tempo atrás, ministrando, falava sobre isso, da pessoa que ela, ao sentar na igreja, ela vai avaliar se o louvor foi legal, se o ministério do louvor está bem ensaiadinho, se o pastor foi do agrado delas, e começa a fazer uma avaliação se aquilo culto serviu a ela. Isso é um perigo Mas muito será grande. que isso não vem da liderança? Uma vez que hoje, Que gerou, dentro do meu ponto de vista, a gente tem uma geração que entende a igreja como um lugar de consumo. Sim. Então a pessoa vai para a igreja para consumir, ela vai consumir o culto como se fosse um cinema, um teatro. E aí, claro, obviamente, se você consome algo, você pode não gostar do que você está consumindo. Às vezes você vai num restaurante, você acha que é bom, chega lá, você não gostou da comida. Mas o culto ele não devia ser assim, porque a você não vai verdade é para que consumir, você não vai. E eu prego muito sobre isso. Que a gente não pode ir para o que você vai fazer domingo à noite? Eu vou assistir culto. Não, como assim? Você vai cultuar, você não vai assistir culto. Porque se você pensa que você vai sair da sua casa para ir lá assistir, é um consumo. E aí você vai. O que você está entregando? O que você está. Isso é importante. A sua oferta. E é o que você falou, né? Parte da liderança. Nós somos responsáveis por Pois, gerar nós, isso no coração exato. Agora, da igreja. quer ver uma coisa? Também já transformando essa experiência, a gente falava de experiência, né, em pergunta aqui pro pastor André. Logo no início do ministério, eu estava começando, acho que a primeira ou segunda vez que eu fui pregar. E papai me deu oportunidade, assim, para pregar para um grupo de jovens e tal. Meu pai pastor também falou, você vai trazer uma palavra para os jovens, não sei o quê. E eu, beleza, né? Aí trouxe uma palavra para o grupo de jovens, terminou o culto, no final eu queria saber o que meu pai tinha achado. E papai disse assim, estava muito bom, mas faltou óleo. Aí eu disse assim, como assim que faltou óleo? Daí ele me pegou e me trouxe uma lição. Ele disse, rapaz, o óleo, ele não surge do nada. Ele é gerado através de um processo, me explicou todo o processo da prensa e tal. E aquilo entrou em mim. Passados, cara, mais de 15 anos, eu era pastor no interior do Rio Grande do Sul. E um dos nossos pastores do ministério, o pastor João Batista, um abraço lá de Bento Gonçalves, era a maior igreja na época daquela localidade. Ele me convida, eu fazia um trabalho em uma casa de recuperação, ele me convida para ministrar na igreja na passada. E na hora o meu coração fez assim, Senhor, eu nunca preguei para tanta gente. E passei o dia com aquilo, nunca preguei para tanta gente. Era uma igreja com mais de 1.000 pessoas e tal, Senhor, eu nunca preguei para tanta gente. E passei o dia nervoso com aquilo. O dia. No final, a última vez que eu virei pro Senhor, eu falei assim, eu nunca preguei para tanta gente. O Espírito Santo falou comigo assim, eu já. Aí eu voltei no óleo, eu falei, cara, como a gente se preocupa com a performance? Como a gente se preocupa com, cara, como é que foi?
E isso não é gerado a partir daquilo que a gente vai fazer. Isso é gerado a partir daquilo que nós estabelecemos relação com Deus. Né? E essa crise hoje, eu vejo hoje grandes performances. E eu hoje, a gente vê em vários lugares, muita boa performance. Mas não tem óleo. Esse é o X da questão. Porque, querendo ou não, hoje, na sociedade que nós estamos vivendo, uma boa estrutura de culto é importante. Né? Uma boa atmosfera de culto. Você tem um som de qualidade, uma transmissão de qualidade, você tem um bom ministério de louvor, uma boa recepção, um bom time de mídia, enfim, tudo isso torna a experiência de culto agradável. Né? Iluminação, né? Toda a disposição, isso é importante, isso é fundamental, é evangelístico. A presença de Deus, o poder de Deus não anula a nossa parte, importante a gente frisar isso. Mas isso a não nossa traz parte unicamente é ruim. Quando a gente substitui totalmente aquilo que Deus quer fazer, o agir do Espírito, a manifestação do poder de Deus, apenas por aquilo que dá certo às pessoas, a gente está criando um grupo de crentes, mas não discípulos. A gente está juntando pessoas, mas não salvos, não pessoas transformadas. Então, Deus, eu costumo falar isso, Deus e o homem trabalham juntos. Reinhard Bonk, talvez um dos evangelistas mais bem-sucedidos dos últimos tempos. Né? Quando ele faleceu, o ministério dele registrou mais ou menos 72 milhões de conversões através do ministério dele. Ele falou algo muito interessante, que Deus está à procura de pessoas que sejam pessoas cheias de fé, com uma mente para pensar e disposição para trabalhar. Fé, mente para pensar e trabalho. Então, a igreja hoje acaba sendo um conjunto de fatores. Mas, pastor André, nesse sentido, né, principalmente a relação da fé, da mente de pensar e o trabalho, a gente vê Paulo dizendo, né, sejam firmes, constantes, sempre abundantes na obra do Senhor. Está lá em 1 Coríntios 15:58, se não me falha a memória, mas pronto. Agora imagina só, num mundo hoje, quando eu falo do mundo, eu falo dentro do mundo igreja, né, do ambiente igreja, aonde a gente vê as pessoas preocupadas, e aí eu cito aqui um vídeo que eu assisti ontem do pastor Josué Valandro, aonde a gente está preocupado em dar o mínimo para Deus. Olha, qual é o mínimo que eu posso fazer, que eu não vou te desagradar? Ou o mínimo que eu posso fazer que vai garantir a minha salvação, o mínimo. Tipo assim, a gente não pensa mais em dar o máximo. Nós estamos aqui numa mesa, 5 pastores. Do pouco que eu conheço de cada um, acho que daqui eu conheço mais o Caleb, talvez o pastor Alderico, nesse tempo que eu estou aqui no Barreiro. E eu vejo a preocupação nossa em estar servindo o reino. E dentro daquilo que o Senhor nos chamou, preocupado com o que Ele quer da gente. Eu vejo isso muito claro na gente. A gente está disposto, e com o Caleb eu converso todos os dias com ele. Então eu vejo assim, ele está disposto a dar a vida dele naquilo que Deus quer que ele faça. Glória a Deus. Mas hoje nós vemos uma geração que não quer isso, que não quer se envolver, que não quer participar. A gente citou aqui algumas coisas que são bacanas de você ter na igreja, uma mídia bem feita, um louvor bem feito. Só que ninguém quer fazer isso, ninguém quer responsabilidade em cima disso, e acaba que muitas vezes nós temos uma igreja grande com 2 ou 3 cooperando, sobrecarrega esses 2 ou 3, entra o ativismo, porque só tem 2 ou 3 fazendo. E como moldar isso da perspectiva de um formador de líderes? Porque eu acho que muitas vezes nós mesmos transmitimos isso, né? A igreja do Barreiro aqui, a Missão Lusitana, que é a igreja que eu sirvo, a gente tem muito pouco tempo, não somos uma igreja grande, somos uma igreja pequena, mas hoje nós temos lá 90% da igreja trabalha na igreja, é efetivo no trabalho.
acho que temos ali pouquíssimas pessoas que não estão envolvidas em nada. A grande maioria está envolvida em tudo. E eu oro a Deus e digo, são Senhor, heróis. glória a Deus. São heróis e eu louvo o Senhor por isso. Estou aqui testemunhando. Como é que é? Vou receber batalha agora. Agora vai receber. Meu Deus do céu. Agora. Mas assim, como você trazer isso para quem está se convertendo agora, para quem está chegando agora, e como formar um líder com essa visão? Porque às vezes as pessoas replicam, não, às vezes, não é sempre. Às vezes as pessoas replicam, veem que o líder não quer nada com nada, só quer. E aí entra a performance, ou entra até a questão de hoje, a liderança pelo status, que eu não sei onde eles veem status em ser pastor, ou ver o sucesso, ou ver uma possibilidade financeira. Eu quero ser pastor, mas não entende o chamado, não sabe o que é, não sabe o choro que vai vir, não tem nem noção. Não O aguenta meia hora preço. de oração. Não aguenta meia hora de oração. 10 minutos. Você não aguenta meia hora Não de briga aguenta comigo. 10 horas, Não não aguenta 10 minutos de oração, Não aguenta. mas quer ser um pastor, briga, às vezes cria caos dentro da igreja porque quer ser reconhecido. E como formar esse líder e mudar essa mentalidade nele? Olha, meu irmão, eu sei que numa igreja local, eu costumo te falar bastante isso. Existem aqueles que são igreja e existem aqueles que só estão. Ser é diferente de estar. Porque estar parece. Dizima, oferta, canta, é bonzinho, é assíduo no culto, mas não é. Ele não passou por uma transformação de vida que o vai levar para o céu. E existem aqueles que realmente são igrejas. E o nosso desafio, Isso aqui, ó. e o nosso desafio em relação a esses que são, é fazê-los viver o evangelho pleno. Tem o evangelho mediano e o evangelho pleno. Você faz essa separação. O que é o evangelho mediano? Sabe aquele irmãozinho que entregou a vida para Jesus A salvação é um fim em si mesmo. e vai morar no céu? Ele vai para a igreja, ele dá bom testemunho É um litúrgico, na empresa, onde ele trabalha, dá bom testemunho na família, na sociedade. É um bom crente que vai morar no céu. Mas é um evangelho mediano. Mas existem aqueles que vivem o evangelho pleno, aqueles que entenderam que viver o evangelho é ser salvo e também ser um agente de salvação. Aí é pleno. Né? Jesus me alcançou, agora eu vou trabalhar para alcançar outras pessoas também. E aí a gente vai cair numa ideia bíblica sobre a essência da igreja que talvez esteja se despertando agora e tenha tudo a ver com batalha espiritual. Porque a igreja é a única instituição do mundo que existe por causa daqueles que não fazem parte dela. Verdade. Né? Nossa. O crente precisa entender que só existe igreja porque existe pecador. Se não existisse pecador, a igreja não tinha está ali por razão não está de ali existir. por causa de Não. quem está lá frequentando. Não. E Uau. se nós pegarmos o cenário brasileiro, por exemplo, como referência, a igreja cresceu em número de denominações, em tamanho, são as mega igrejas e tudo, e você chega às vezes para um cristão e fala de missões, ele não sabe o que é isso. Ele não tem sabe. noção. Um Você tempo fala para ele, atrás- olha, temos a janela 1040, Não que é faz uma ideia. igreja. O que é isso? Que já Mas- foi atualizado. Mas eu vou É, mais é. longe. Eu, há um tempo atrás, eu perguntei para a igreja da qual eu pastoreio hoje o que era ser evangélico, o que é o evangelho. E ninguém soube responder, à exceção de uma ou duas pessoas. Eles se dizem evangélicos, as pessoas hoje, e se eu tomar por base a estatística que tinha na minha hoje, graças a Deus, eles sabem, tá? Glória a Deus. Aproveitou Glória a deixa pra- aproveitei. pra ensinar. A pregação foi mesmo nesse sentido. Mas assim, nós nos dizemos evangélicos, mas nem sabemos qual é o evangelho. Ah, evangelho é boa notícia. Não, a tradução da palavra é evangelho, pronto, boa notícia. Mas qual é a notícia boa? Qual é a boa boa notícia? nova, Não né? sei. É isso Então, mesmo. E aí? Enquanto eu ouvia vocês falando, eu fiz um raciocínio simples aqui que eu acredito que hoje o equívoco por parte do crente, o que vocês foram falando, isso foi pipocando na minha cabeça aqui.
é que o pessoal trabalha, né, performa muito no esporte, no hobby, naquilo que ele tem. Aquilo vira uma obsessão. O cara quer crescer. Então ele bota todo o empenho dele de performance, de trabalho árduo, numa coisa que deveria ser um hobby, deveria ser um lazer. E ele faz isso. E por outro lado, ele pega e quer ter o prazer e o descanso dele no trabalho. E aí ele leva para a igreja, ou ele quer a recreação. Ele vai para a igreja para ter algo de entretenimento. Você estava falando sobre isso, eu pensei. Eles são as energias erradas nos lugares errados, não é? Então, mas isso começa em casa. Sim. Tá vendo por quê? Exatamente. Porque o melhor seminário é a família. Quer ver um exemplo aqui? Você conversa com qualquer pai. O pai quer investir no filho na melhor escola, na melhor faculdade, quer oferecer o melhor que existe no mundo para o filho. Mas ele se esquece que o melhor que existe no mundo é o povo de Deus que está no mundo. O melhor do mundo não está no mundo. O melhor do mundo não está no mundo. Qual a melhor forma de você investir no seu filho? Fazendo ele se envolver no contexto da igreja. Esse é o melhor. Né? Não é a melhor faculdade, não é a melhor universidade, não é a melhor escola. É a melhor igreja, digamos assim. Né? Ele está inserido numa igreja saudável, que vai fazer ele crescer a tal ponto que as ideologias na faculdade não influenciam na cabeça dele. Eu ouvi há um tempo atrás esse tema, né? Como proteger meus filhos da influência da faculdade, que o filho é para federal, uma das perguntas. Gente, a gente tem que chegar, o nosso filho tem que chegar na faculdade e ser disruptivo. Mas essa questão... Mas se o pregar pro filho em casa, você não precisa fazer mais nada. Não é? Mas essa questão que o Tânia falou, tem que ter entretenimento na igreja, e o André agora completou bem, começa na família. Nós temos muitos jovens, nós somos uma igreja com bastante jovens, né? Vocês sabem. E eu tive muitos problemas com os pais. Teve os pais chegar para mim, pastor, por favor, tira a chave da igreja da mão do meu filho, porque ele mora mais na igreja do que em casa. Tem pais que proíbem os filhos. Eu tive problema com pais que proibiam os filhos participar das coisas, porque a igreja tem muita atividade. Meu filho passa mais tempo dentro da igreja e está virando fanático. Então, a gente enfrenta esses problemas com os pais. Pais crentes, pais... Até obreiros. Mas essa cultura de dar um mínimo. Por quê? Porque a igreja pro filho... Então, quando ele castiga o filho, o que é que ele faz? vê, O castigo no do caso, filho é é não não ir na deixar o filho ir à igreja. Mas esses jovens Eu tenho que estão conversar lá, com pais que são líderes da igreja, que Verdade. proibiram os filhos de ir à igreja porque estavam de castigo. Eu digo, mas igreja não é lazer. Você está proibindo seu filho ir à igreja porque... mas ele gosta da igreja, então tem que tirar o que ele gosta. E Eu digo, não não. tem isso não é, É o contrário. nesse É o caso, contrário. não é atividade criada pela igreja. Não, os jovens se reúnem lá. Eles saem da escola e vão pra lá. Eles vão pra lá. Isso Não é nem a não igreja não que faz. Eu acho que mais uma pergunta, né? Qual a importância do discipulado nesse processo? Porque eu acredito que se criou uma nuvem negra em cima da palavra discipulado, do tema discipulado, e a igreja hoje está num ambiente muito favorável a Satanás, porque a gente tem cristãos mornos dentro da igreja, né? Pessoas que estão ali, que não desenvolvem e que ficam ali. A gente chamava há muito tempo atrás daquelas ovelhas gordas, né? Só se alimentam e está tudo certo. Qual que é a importância do discipulado bíblico nesse processo para você gerar, e como o Carius falou, transformar os nossos filhos em mentes e corações disruptivos em ambientes hostis? Qual que é a importância disso? O discipulado, como você falou, ele ele ficou adormecido, a expressão ou o conceito ficou adormecido muito tempo. Mas depois ele foi voltando ao cotidiano da igreja com a chegada sobretudo com a chegada do G12, né, que resgatou esse conceito, mas resgatou de um jeito um tanto perigoso. E agora surgiu um pior ainda, que é o mentorado. Um mentorado. Cuidado, porque se não está no meio, está chegando no meio cristão, tem que tomar cuidado. Surgiu porque coach ficou mal falado, agora surgiram com uma ideia de mentorado, que nada mais é do que já é uma variação do que aconteceu nesse movimento do discipulado do G12 e tudo. O pessoal só está vestindo com mais Botando aquele parafernália, desenho. com mais coisa e está ficando perigoso, pastor. O G12 ele foi uma bênção porque colocou a igreja em movimento. E resgatou o discipulado. Resgatou o discipulado, resgatou velhos princípios bíblicos e colocou a igreja para correr. O crente para se movimentar, isso é muito bom. O pessoal estava dormindo e a única perspectiva de crescimento da igreja que sabia era através dos cultos, né? E o trabalho dos jovens. Né? Eu fui um jovem que eu pregava no presídio, pregava nos hospitais,
plantei uma igreja com 15 anos lá nos arredores de Brasília, gostava disso. Então, quem fazia a igreja crescer era o trabalho dos jovens. Então, o G12 veio e colocou a igreja em movimento. Não, vamos todo mundo se envolver no processo de crescimento da igreja. Isso foi muito bom. Mas a aplicação do discipulado foi ruim, porque você acabou criando ali quase que donos de pessoas. Exatamente. Né? Então, isso que você falou foi interessante, porque durante algum tempo, quando a gente falava a expressão discipulado, células na igreja, o pessoal tinha pavor, né? Por conta de várias situações trágicas que ocorreram aí, dentro desse contexto do G12. Porém, o discipulado ele é extremamente bíblico e é missional, faz parte daquilo que nós somos em Cristo. Quem é discípulo faz discípulos. Aliás, o verdadeiro cristão é aquele que se reproduz. Multiplica o que... Se eu estou conectado na videira, eu sou frutífero. Não tem como não ser. Quem é discípulo faz discípulo. Agora, a gente precisa ser intencional no nosso discipulado. O melhor que nós podemos dar para os nossos filhos é a presença de Deus permanente na vida deles. Aí essa presença de Deus viva, ativa na vida dos nossos filhos, é o que vai fazê-los escolher aquilo que a gente falou no início, né? A profissão vai definir as suas escolhas. E a gente precisa entender que nós precisamos nos despertar para o discipulado familiar. Uau. E isso começa no nosso exemplo. Existem pastores que são mansos no púlpito e ferozes em casa, quando deveria ser ao contrário, né? Se a gente faz uma mesa bonita e uma visita bate o braço no copo de refrigerante, suja toda a mesa. Tá O que a gente tudo bem, fala? né? Irmão, Não se Não se preocupa. preocupa, não. acontece, tá tudo bem. certo. Mas se o filho for fazer isso sem querer, te arrebenta com o filho. Presta atenção. Né? Presta É atenção desajeitado, na né? Já vem com a pressão. Porque eu sou bonzinho, né? Galera, aqui não tem censura, cara. Vai lá. Então você está entendendo assim, a dualidade que a gente vive por conta da necessidade de uma boa performance? Ontem pela manhã a gente foi a Évora, tínhamos que tratar umas coisas lá, e na volta eu vinha conversando com o Lucas, nosso produtor ali, nosso engenheiro de áudio, meu sócio aqui na fábrica, e falando sobre essa questão do ministério. O Lucas é um novo convertido e ganhamos ele para Jesus lá, glória a Deus. E ele disse assim, mas porque todos os pastores que eu conheço é tudo vagabundo, ele disse assim, né? Eu disse, cara, infelizmente você teve o azar de conhecer uma minoria que existe e é real, e ponto. Agora, como é que você identifica? Aí eu falei para ele assim, olha para a família. Aí você vê assim, eu falei para ele, eu digo, olha, se você olha para a família, e não é o que a família fala, porque falar até papagaio fala, não é? Às vezes uma família com medo, uma esposa que tem medo do seu marido, ela vai falar bem para não apanhar quando chegar em casa. O filho é a mesma coisa. Agora olha para a família e vê. O pastor, a esposa do pastor, pega junto com ele na igreja. O filho do pastor pega junto lá na igreja, está lá, está envolvido porque quer ou porque é obrigado. Gosta de estar lá, gosta de estar naquele ambiente. Tá junto. Como é que é o relacionamento deles fora na rua? Como é que você vê? O filho foge de estar com o pai, ele tem medo de estar do lado do pai, ou ele tá descansado do lado do pai? Ele brinca com o pai dele, ele tira uma onda com a cara do pai dele, porque uma criança que tem medo do seu pai, ela não tira uma ondinha com a cara do pai. Não faz uma brincadeira, uma piada, não tem, porque não tem espaço para isso. Digo, olha para isso, porque se a família tiver isso nesse sentido, e não é assim, brigar e discutir, toda a família vai brigar e vai discutir, vai ter seus dias ruins. Eu digo, agora é o dia a dia, você olhar. Você tá vendo o fruto ali? Então você pode ver que aquele cara ali, ele tem Deus mesmo no coração dele, é um bom líder. E lembrando, né, pastor, que nós não estamos falando de ninguém que é de um nível de santidade de impossibilidade. Não, nada literalmente disso. somos humanos. O meu filho, a gente brinca, né, e trabalha comigo quando está de férias e tudo, já é praticamente um homem feito, né, tá enorme.
E aí ele me manda, às vezes, um meme do tipo assim, por que você não trabalha com seu pai? Mas é brincando. E ele manda pra mim que é aquele cara que é o meme, você é burro, eu trabalhando com meu pai. Mas, e tem essa brincadeira, a gente troca, tem essa pegada. E eu acho que criou-se também, são os extremos. Tem muita gente buscando, tem tantos líderes que buscando um grau de intimidade, ou de santidade, ou de autoridade dentro de casa, pecaram talvez pelo zelo, digamos assim. Quero ser tão irrepreensível que ninguém suporta. Porque eu falo, eu ouvi um amigo pastor falando com uma ovelha, o cara não errava a ovelha, se gabava de ser uma pessoa irrepreensível. Aí o pastor falou com ele, olha, não levante as mãos. Ele, por quê? Porque senão Deus te leva, porque você já está no ponto. Você não pode estar aqui. E outra coisa, tem um outro risco também, eu acho que você não vai pro céu. Aí ele falou, por quê? Porque no céu é lugar de gente que tem problema. É gente que precisa, doente que precisa de médico. Não é assim? É pessoas perdidas que precisam de um pastor para guiar. Para quem gostava do Chaves... Para quem gostava do Chaves, sim. O professor Girafales falou um dia que ele só errou uma vez na vida. Quando pensou que estava errado. Quando pensou que estava errado. Essa eu uso com os meninos. Que eles têm Eu queria deixar mais uma pergunta. Eu vou ter que realmente me ausentar, mas o programa continua, segue. Mas eu não poderia deixar, dentro disso que o Daniel está falando e dentro dessa frase do professor Girafales... Sensacional. Liderança narcisista dentro da igreja. É um tema super importante, não é tratado, não é falado muito superficialmente. Vamos fazer uma mesa sobre isso. Como que o pastor vê a liderança narcisista que tem hoje, quando a gente senta e vê grandes escândalos que estouram em grandes igrejas. Capítulo 2 do livro aqui trata muito sobre esse tema. Olha aí. Fenomenal. Também, quem ficar depois quiser procurar o livro, eu recomendo. Mostra o livro ali na câmera. Fazer o merchan. Não estou recebendo nada para fazer o merchan do pastor, mas está aqui e recomendo. O livro é muito bom. Tem que marcar outro podcast para falar do livro, então, não é esse? Não, esse mas... sobre lado da liderança. Está encaminhando para o final. Estamos encaminhando para o final. Pastor André e pastor Oderico, a gente falou aqui, o pastor André citou aqui a frase, né? Que igreja você precisa ser, né? Não é estar, né? Mas é ser. Eu tenho algo que trago comigo, que a igreja que Jesus chamou, que vai impactar o mundo, não é a que eu estou, mas é a que eu sou. Né? Nesse sentido, trazendo para o que Paulo fala aos Filipenses, quando ele vai dar o testemunho de Jesus, e ele diz assim, olha, tenho entre vocês a mesma maneira de pensar que Jesus teve, né? de Cristo. E ele continua dizendo, que maneira é essa? Sendo o Senhor, ele se esvazia de seu Senhor, se esvazia de si mesmo, e ele se torna um servo. Ou seja, o maior líder de todos, ele não foi narcisista, ele não pensou nele mesmo, mas ele foi servo. Filipenses capítulo 2, né? Tende a vós o Exatamente. mesmo sentimento que houve também Em Cristo. que mesmo sendo Deus, não julgou com usurpação ser igual a Deus. Uau. Antes, esvaziou-se a si mesmo, assumindo a forma de... E aí vem, a expressão grega ali é doulos. O que é doulos? A palavra em português que se aproxima da realidade de doulos é escravo. Uau. Mas mesmo assim não Mais profundo significa... que servo, né? É mais profundo que escravo. A língua portuguesa, o limite é escravo. Ela vai mais profundamente no conceito de escravo. É um escravo que se entrega, né? Só que é um detalhe. Ele se torna um escravo voluntário. Eu me coloco nessa condição. Pastor, deixa eu só te interromper. Caleb, antes de tu sair, dá um adeus pra turma aqui. Adeus. Tu vai sair de novo, a gente vai ficar sem a tua foto, cara. Nessa câmera aqui. Deixa eu sentar porque eu saí do enquadramento e o Lucas vai me matar pra Gente, variar. o Caleb né? precisa Eu preciso ir mesmo, porque eu preciso atender minha família. A gente tava falando disso, né? Vou convidar o pastor Daniel para vir para cá, pro lado de cá, para ficar mais fácil. Né? E a gente fala e tem que colocar em prática, né? Então, um grande abraço a todos que estão ligados aqui no Pode Fé. Obrigado, pastor, por lhe conhecer. É um prazer. Vamos ter tempo de troca. Pastor Oderico, estou te devendo uma visita, mas vamos lá, né? Daniel e Nilton, mais uma vez, obrigado. E a gente se vê no próximo Pode Fé. Maravilha. Obrigado. Obrigado, gente. Deus abençoe. Vai ter outro Pode Fé com o André. Eu vou Só marcar. amarrar ele aqui. Olha,
Amém. Nós já estamos encaminhando também para o final. O pastorzão veio, mas eu estava falando... Posso continuar, não? Pode, claro, Estava deve. falando sobre doulos. Exato. A ideia é que uma pessoa se coloca voluntariamente como escravo. Ela escolhe ser, Ela escolhe ser. ela não é imposto isso a ela, né? E aí nós vamos entrar num outro tema para outro dia. A gente pode chamar isso de liberdade limitada do cristão. Né? Nós somos limitadamente livres. Uau. Você gosta, né? Aí você gosta. Vai ser uma Mas mesa, é verdade, vai ter uma cara. mesa de debate É pro verdade. próximo tema. Não, concordo, eu concordo. né? Mas eu sou verdade. batista Nós, também. nós de nunca, berço, né? nós nunca estamos... A gente Ausente é livre, mas de um não é senhor. livre. Não. Eu sou escravo do meu senhor. Quem somos é do escravos. mundo... Por opção. Optamos Exato. ser escravo. Quem é do mundo está sobre o jugo e orientação do mundo. Tem um mundo como o Senhor. É Quem escravo está do em pecado. Cristo é escravo doulos. de Cristo, é doulos. Romanos 1:1. Paulo vai dizer que... O que ele diz indiretamente é isso, que sua autoridade apostólica primeiro se submete à sua realidade de escravo, de Sim. doulos. Quando ele diz assim, eu, Paulo, escravo de Cristo, doulo de Cristo. Assim como ele Chamado depois para se ser chama apóstolo. de preso em cadeias, né? Mas estou por Cristo, para Cristo, não preso por Roma, mas Isso. preso em Cristo. É sensacional esses paralelos que ele faz de subserviência, de entrega, é tremendo. E Cristo, ele se tornou escravo por uma missão. Ele era escravo de uma missão. E essa missão, e o texto continua, né? Que ele, mesmo sendo Deus, não julgou com usurpação ser igual a Deus, mas antes esvaziou-se a si mesmo, assumindo a forma de servo, de doulos, e sendo levado até a morte de cruz. Essa era a missão. Ele se fez escravo de uma missão, com a missão de ser levado até a morte de cruz. Por isso que eu tenho uma coisa na minha cabeça. Quando você assiste aqueles filmes da Páscoa, você vê um Jesus triste, miserável, melancólico, Tetelestai, né? Com uma tristeza, como se aquilo fosse o fim do mundo. Eu, particularmente, não acredito que foi assim. Eu também não. Eu acredito que o leão da tribo de Judá rugiu ali. O texto aponta, né, pastor? Há um cenário que os guardas estão a todo tempo tentando minar essa postura. Você percebe, isso mesmo. vai para a quarentena, estão tentando minar nele essa autoconfiança. Que é notória diante de uma coisa que Porque ninguém... ele está é cumprindo impossível. Não, a e sua a missão. E a impossibilidade A de uma melhor- pessoa naquela condição física, aos olhos humanos, tá com essa postura que eu também concordo com o senhor. Né? Porque a maior alegria de qualquer ser humano é cumprir a sua missão. Isso. E ali era o ápice daquilo. Alguém me falou uma coisa, só cortando aqui o André, que eu achei muito interessante. Tem aquela ocasião de Pedro, né? Quando Pedro vai ali, revela Jesus, ele diz, olha, não foi a carne, foi Deus. Ele falou, mas daqui a pouco ele chama Pedro e diz assim, olha, afaste de ti, Satanás. Né? Essa parte. Então Jesus chama Pedro de Satanás. Ali. Porque o que Pedro estava querendo? Defender Jesus da morte. É incrível, porque Pedro ali estava no tirar Jesus do seu propósito. Mas em Judas, quando chega Judas para o entregar, ele chama de amigo. Sim. Né? Ele diz, amigo, faz o que tem que fazer depressa. Né? Pedro quer defender Jesus de passar pelo sofrimento. E Jesus diz, olha, afasta de mim, Satanás. Mas o traidor que chega, ele diz, meu amigo, você vai me ajudar a cumprir a minha missão. Faz o que você tem que fazer. Faz depressa o que você tem que fazer, porque você está me Chega a ser um ajudando. paradoxo essas duas. Ele não chama a gente de Judas, de demônio, de nada. Né? Ele chama de amigo, porque ele ia proporcioná-lo a viver a sua missão. Uau. Gente, eu quero agradecer a presença de vocês. Acabou que a gente não falou do batalha espiritual. Não, Lá mas perto. no Fica próximo esse episódio. Só um pouquinho que eu ainda não encerrei. Né? Agora, nós vamos para os finalmente. Eu quero passar a palavra ainda, pastor André, para o senhor falar um pouquinho dos seus livros e desse ministério que Deus colocou na sua mão, falar um pouquinho da Igreja Batista Atitude, do Porto. E para mim é uma honra tê-lo aqui, é uma honra ter o Alderico aqui, meu amigo. Eu me sinto mesmo assim, eu sou o menor nessa mesa, e como eu sou feliz de ser o menor nessa mesa, de aprender, de crescer, estou
estou em constante evolução, em constante busca pelo Senhor, pelo conhecimento de Deus. Quero aprender mais de Deus, quero estar com Ele, eu anseio, eu amo isso. E para mim, ter vocês aqui junto, ter o Daniel aqui como meu co-host aqui, hoje eu fiz essa proposta para ele Sim. aqui, o Estamos à pastor disposição. Caleb, que teve que sair. Eu tenho crescido muito com o Podfé, os convidados que o Podfé tem proporcionado de estar aqui. Então, o objetivo não é e nunca foi ganhar seguidores para mim, mas o objetivo é que o Senhor cresça e a gente diminua. É mesmo falar desse Cristo, como eu expliquei no início aqui do programa. Então, pastor André mesmo, muito obrigado por ter aceitado esse convite. Obrigado, pastor Alderico, por estar aqui com a gente, por proporcionar essas coisas. Tamo junto. Esse espaço é de vocês. Pastor André, se o senhor me der a honra de vir em outra oportunidade, e outra, honra eu é acho que minha. tem muita coisa que eu quero aprender, que eu quero saber, e pronto, é isso. A próxima vez que o senhor vier, traz o Júlio junto. Eu sei que ele não está aqui, Júlio, um abraço para ti, porque eu sei que tu vai assistir esse podcast. E, pastor André, fala um pouquinho então da Igreja Batista, fala um pouquinho dos teus livros, desse livro de batalha espiritual, que só o Daniel ganhou, né? Já Não, fica aqui o rapaz, choro. esse foi um dos melhores investimentos que eu fiz. Esse aqui eu financiei, rapaz. Eu fui lá, eu comprei esse aqui. Eu tenho dedicatória, assumo, mas eu Aonde investi no que a gente ministério. compra o teu livro? Quem quiser conhecer mais o pastor André, aonde que encontra? Por favor, pastor André, Amém. em nome de Jesus. Que bom, a gente foi desafiado pelo pastor José Valandro a estar aqui plantando uma igreja no Porto. Eu já vi ali uma célula que já funcionava ali um certo tempo. E aí chegou o momento de Deus nos trazer para cá. Eu já havia uma grande expectativa. Eu já amava essa terra de muitos anos. Deus me deu amigos preciosos aqui de muitos anos. Acho que essa amizade com o pastor Alderico está próximo dos 20 anos. Por aí. Né? E é uma pessoa que me inspira muito. Você sabe que eu te amo demais, pastor. E eu sempre quis estar perto dele. Então, a figura dele, a pessoa dele, foi uma inspiração também para estar aqui. Sempre quis estar perto dele. Pessoa que eu amo demais. Mas ele, a recíproca não é verdadeira. Mas mesmo Olha assim, aí, eu amo. Sem briga. Sei lá, roupa. Por favor. E aí, aceitamos esse desafio. Viemos para cá em junho do ano passado, iniciamos a igreja ali então, saímos da realidade de uma cela para ser uma igreja. E a gente sempre é meio maluco, né? Conheci o pastor Daniel numa ocasião, onde com um mês de igreja a gente trouxe do Brasil o Hernandes Dias Lopes para uma conferência, com um mês de igreja. Tremendo, foi muito bom. E foi uma experiência muito boa, e de lá para cá a igreja está experimentando um crescimento acima da média em Portugal. Glória a Para Deus. quem conhece Portugal, para quem sabe desse contexto aqui, sabe que é um desafio. Hoje nós estamos necessitados de um espaço muito maior. O meu objetivo é que a gente consiga alugar um espaço, adquirir um espaço para pelo menos 800 a 1000 lugares. Glória a Deus. Esse é o nosso objetivo. Então estamos caminhando para isso. Não é fácil. Você iniciar uma igreja num contexto diferente, numa cultura diferente. Costumo dizer que esse primeiro ano serviu para a gente se contextualizar para poder avançar. Hoje nós separamos ali a igreja, organizamos a igreja em redes. Isso facilitou muito a nossa vida, porque hoje nós temos um discipulado mais efetivo, processo de multiplicação também mais efetivo. Então, eu creio muito no que está escrito na bandeira brasileira, né? Que ordem gera progresso. Então, a gente está trabalhando para estabelecer essa ordem, para que o progresso venha de uma forma muito especial. Glória a Deus. Então, nós estamos vivendo uma fase muito boa. Deus trouxe muita gente boa para experimentar isso com a gente, né? Esse momento. E os sonhos são muito grandes. Tinha uma canção muito antiga
de um grupo do Rio de Janeiro que falava assim: muito que nós temos visto não passam de gotas. Você lembra dessa canção? O muito que nós temos visto não passam de gotas Isso não é da minha diante daquilo que podes e queres fazer. Que apelação. É da sua época da harpa. É mais Paulo Leiva nova, Macalão dessa época. Então eu creio nisso, que o muito que Deus tem feito até aqui não passam de gotas diante daquilo Amém. que Ele irá fazer. Não apenas a nossa vida como Igreja Batista Atitude no Porto, mas eu creio que isso vai acontecer na MIF, creio que isso vai acontecer na Hillsong, creio Na que isso vai acontecer na Lusitana. Zion, Jesus. na Amém. Lusitana. Amém. Porque eu acho que a gente está vivendo um tempo diferenciado. Deus não vive apenas de glórias do passado, Ele é o mesmo ontem, hoje e eternamente. Aleluia. E Ele nunca Aleluia. perde. Amém. E quem quer conhecer a Igreja Batista Atitude do Porto, quem quer ir lá ter essa experiência, para onde vai? Fala para aquela câmera ali, pastor. Muito legal. Olha só, gente. Nós estamos ali na rua Engenheiro Ferreira Dias, 883, lá no Viso, bem no centro do Porto. Por enquanto, até a gente encontrar esse espaço maior que a gente precisa, os nossos cultos são aos domingos, 10h30 da manhã e 18 horas. Temos também células, né, GVs, grupos de vida espalhados ali pela cidade do Porto, Gaia, Vila do Conde, enfim, espalhados ali, não só pelo Porto, mas nas cidades vizinhas. Então, se você estiver passando pelo Porto, vai ser um privilégio poder te receber lá. Vai ser realmente uma bênção. E a gente está aberto como igreja só por sua causa. Então, você é importante para nós. Glória a Deus. Pastor, as redes sociais da igreja. O Instagram é atitude.porto, atitude.porto. Facebook eu não lembro, mas acho que deve ser a mesma coisa. Tem um canal no YouTube A também. gente vai procurar, porque depois você que está em casa vai estar vendo aqui, ó. Vai passar aqui o Instagram agora. Isso, Da olha aí. Igreja Batista Atitude do Porto. ó. Que legal. Posso deixar meu Instagram Com também? certeza, Eu não pastor. sou muito ativo em rede social. Eu estou muito atrasado nisso. Mas você pode estar seguindo a gente lá também. É pr.andré Chalit. Tá bom? Amém. E o teu livro, pastor? Os teus livros, onde é que as pessoas encontram? Esse livro da Batalha Espiritual tem 10 livros escritos, né, publicados. 10 livros publicados, alguns escritos. Acho que se colocar no Google ali, acredito que aqui em Portugal tem na Amazon, tem num outro site aqui que vende livros cristãos, não lembro agora, não me recordo o nome. Ok. Mas você colocar a verdadeira batalha espiritual, sobretudo esse livro que eu acho muito interessante, porque ele vai te despertar a ideia da essência missional da igreja. Né? Eu creio que batalha espiritual tem mais a ver com a missão da igreja do que com demônios. Né? Durante muito tempo, a ideia que vinha na mente de uma pessoa... Vou dar um spoiler muito bom. Já no primeiro capítulo, né, cai aí um conceito que a teologia da batalha espiritual difundiu, que é conhecer bem o inimigo. Que eu acho muito interessante, uma visão que o pastor coloca no livro, que é: nós não devemos conhecer o inimigo pelo que ele diz dele. Né? Porque as pessoas foram buscar referência dentro do satanismo, dentro de outras coisas. A gente tem que conhecer o inimigo pelo que Deus fala dele. Exatamente. E isso eu achei sensacional. É só um spoiler. Leia que o capítulo é incrível. O primeiro capítulo, para mim, já vale a compra do livro. Eu fiquei muito feliz. O nível de pesquisa, pastor, parabéns. Está muito bom o livro. Parabéns mesmo. Bem, Glória a Amém. Deus. E logo teremos esse livro também na unidade pastoral. Você pode adquirir, Boa. porque Olha aí, o André está vendo lá um monte de pastores. Então nós deixamos um negócio. Agora vai ter na unidade, assim que chegar, né? Tá para vir aí. Vamos ter a venda na unidade. Glória a Deus. Pastor André, mais uma vez, muito obrigado mesmo. Eu Deus que abençoe a agradeço. sua vida, seu ministério. E que o senhor saiba que aqui na zona de Lisboa, aqui na margem sul, o senhor tem esse meio aqui à sua disposição. Quando o senhor Amém. estiver aqui, vai ser uma honra recebê-lo e a gente ter esse bate-papo e trazer conhecimento não só para nós, mas também para quem nos assiste. Pastor Alderico, muito obrigado. obrigado, cara. Obrigado, meu querido. Uma Eu te bênção amo, viu? daqui. Obrigado. Deus abençoe. Deus abençoe sua vida, seu ministério. Fala um pouquinho da unidade pastoral para os pastores que estão nos assistindo. Faz o convite para os Dia cafés. 21, tá chegado.
Amém. A unidade pastoral é um projeto de incentivo, apoio, né, a pastores, principalmente encorajar. Acho que nós, na corrida ministerial, eu sempre digo que ela não pode ser, nem deve ser uma corrida solitária, né? Então nós precisamos caminhar juntos, entendendo que todos nós trabalhamos por um reino só, que é o reino de Deus, né? A placa de igreja não pode ser uma diferença entre nós, mas sim algo que nos liga, né? Porque somos todos da mesma base. Então a unidade pastoral tem esse projeto de abençoar líderes e pastores. Não só pastores, mas a liderança. Porque sabemos que a guerra constante do ministério é cansativa, né? É esgotante. E um pastor nunca pastoreia sozinho, não- né? e essa é a verdade. Quando nós começamos era só para pastores. E o pastor chegava, pastor Derico, é muito bom sair daqui animado. Mas quando chega na realidade da minha igreja, meus líderes não acompanham. Eu saio daqui empolgado, chego na realidade da igreja no domingo, não. Então nós mudamos o conceito. Eu digo, então vamos mudar, né? Vimos essa necessidade. Então hoje é uma reunião para pastores e líderes. Amém. Né? Pastores e Sempre- esposa de pastores, porque é muito Faz importante elas estarem juntos. Com Né? certeza. Então fazemos esse uma vez por mês, é sempre o terceiro sábado. A ocasião ou outra é alterado por uma situação, ou a vinda de um pregador, mas é sempre o terceiro sábado e Então, em cada roda, né? Cada mês é numa igreja diferente. boa. Então, todo terceiro sábado do mês, você que é líder, você que é pastor, você tem um encontro marcado com a unidade pastoral. O terceiro sábado do mês, salvo raras exceções, mas você pode estar entrando em contato com o pastor Alderico, ele vai estar deixando aqui as redes sociais dele, os contatos, para que você também possa pedir para ele incluir você nesse grupo, para você estar participando, sendo encorajado. Para além disso, pastor, no último sábado, dia 21 agora de setembro, teve um café com pastores, No sábado. não é? Foi no último sábado 21. Sim. Então, esse episódio é gravado, nós estamos gravando ele antes do dia 21. Hoje esse café ainda vai acontecer, mas você está assistindo agora, foi no sábado 21 agora de Isso aí. setembro. Né? Quem ministrou a palavra foi o Dr. Marcos Não Eberlin. temos ainda. Hã? Ainda vamos ter. Não. É porque vai ao ar Ah, ok. após. Isso, vai ao ar depois. Desculpe. Então, você já assistiu aqui também o Pod Fé com o Dr. Marcos Eberlin. Então, assim, foi um sucesso esse café, vai ser um sucesso esse Em nome café, de em nome Jesus. de Jesus. E você tem que fazer parte disso, porque é para o teu crescimento pessoal, é para você conviver, para você se alegrar, chorar junto, abraçar, estar juntos. Deus nos fez para caminhar juntos. Eu acho que de toda a criação que o Senhor fez, a única coisa que ele não achou bom foi que o homem andasse só. Então nós não podemos andar só, meu irmão. Eu conto com você e que você possa contar comigo em nome de Jesus. Pastor Alderico, fala da MIF, dá os contatos, dá a Ok. rede social. E quem quiser saber mais sobre a unidade também pode entrar no Instagram da unidade, que é Unidade PT, né? Unidade PT. Unidade Então PT. você entra no Instagram da unidade, tem lá as informações dos cafés, onde vai acontecer, o local, né? Os pregadores vão ter, e tem também todo o histórico da unidade ali passando. A nossa igreja, né? Missão Internacional da Fé, MIF Church, mais conhecida, né? Estamos localizados aqui no Barreiro, na Avenida Calúcio Gulbenkian, perto do Continente. E também temos o Instagram da igreja, que é MIF Church, né? Barreiro. MIF Church Maravilha. E Barreiro. os horários de culto lá? Nossos cultos são sexta-feira às 20 horas e domingo às 10 da manhã. Sexta às 20, domingo às Às 10 10 da manhã. da Você manhã. que está no Barreiro, você vai lá na MIF Church, sexta-feira às 8 horas, domingo às 10 da manhã, em nome de Jesus. Pastor Eurico, muito obrigado. Obrigado por trazer esses homens do Senhor abençoados que tanto também edificam a igreja dele. Eu louvo ao Senhor pela vida de vocês, o ministério que o Senhor tem entregado na mão de vocês. E você que nos assiste, já vou agradecer aqui o pastor Daniel. Eu quero dizer para você que é uma honra também ter você assistindo aqui. Já aproveita agora, você que chegou até aqui, já curte, já comenta, já dá sua sugestão de tema, um convidado, você quer ser convidado para o Pod Fé, você quer fazer parte, ou você tem alguém que você quer indicar, que possa agregar dentro do meio cristão, para a nossa fé. Fala comigo, entra, comenta aqui, compartilha, nos ajuda nesse engajamento, porque esse canal ele não busca finanças, irmão, esse canal ele busca o reino do Senhor, é para abençoar vidas. Você viu, nós tivemos aí um debate sobre depressão, nós tivemos aí uma aula com o Dr. Marcos Eberlin,
Nós tivemos agora essa aula aqui com o pastor André Chalite, muitas outras oportunidades nós vamos ter. Então nos ajuda a divulgar, porque o teu engajamento faz com que a plataforma, o YouTube, o Instagram, ele também reposte isso e a gente consiga alcançar mais pessoas que talvez estão vivendo algo que o que é dito aqui possa mudar a vida deles, a história deles. E o Senhor conta contigo para também fazer a obra dele em nome de Jesus. Pastor Daniel. Amém. Eu já agradeço, né, aos meus amigos, irmãos, demais por ser presenteado aí com essa influência, com tanto conhecimento, né, tão bom. É um problema sério que a gente não quer parar. A gente conversa muito antes de começar. Quando começa a gravar, não quer parar de gravar e se deixar, a gente vira aqui à noite. Mas aproveitando aqui alguns lembretes aqui que o pastor falou, você que está assistindo, se inscreve nesse canal. Não simplesmente curta e compartilha. Você já curtiu, já compartilhou? Agora comenta lá embaixo o que você achou das frases que o pastor aqui lançou e nos edificaram. Frases aí, eu coloquei até um jargão aqui. A gente não pode ser o crente que, que está, tem que ser o crente que é. E aí eu lembrei, então nós vamos ser então o crente verbo to be. Você vai ser e estar, tá bom? Fica a dica para você. Se você assistiu até agora, comenta aí nos comentários, verbo é crente to be, né? Que é o crente que tem que ser e estar dentro do reino, realmente fazer as duas funções. Eu acredito que você vai poder enviar isso aí para um irmão em Cristo, alguém que está, às vezes, enfrentou uma batalha, seja ministerial, como líder, sobrecarregado. Você já assistiu os outros episódios? Se não assistiu, volta aí atrás, assiste, maratona esse conteúdo, ajuda a divulgar. O objetivo não é crescer o pó de fé, é crescer o reino de Deus. Então, invista nessa missão. Leve essa palavra para um irmão que está desigrejado, que está precisando aí ter força e voltar, né? Esse tipo de bate-papo aqui é para você ver que não é pelos jargões, não é pelo que se vê na mídia. Isso aqui é um grupo de pastores que são realmente tementes ao Senhor e que querem te abençoar. E sempre vai ter uma igreja perto de você aliançada com a verdade. Não fica achando que porque você se machucou numa denominação, você está tudo perdido. Esquece isso. Coopera pro reino, soma que você daqui a pouco vai estar sentado aqui dando teu testemunho, vai estar falando assim, olha, foi naquele pó de fé que eu, ouvindo ali aquele bando de pastor maluco, que eu ouvi verdades que fazia tempo que eu não escutava. E faça o que o pastor sugeriu, tenha um relacionamento com Cristo. A gente pode muito falar aqui de experiência dos outros, né, ou das nossas experiências, mas a maior experiência, mais importante, é que você vai ter no reino. Pastor, não sei fazer nada. Não sou bom músico, não tenho chamada no ministério. Você tem um celular nas suas mãos, um smartphone. Compartilhe. Não só isso, pregações. Vá lá no canal da MIF, no canal da Atitude, no canal da Lusitana. E pega lá aquela pregação que Deus te falou contigo, encaminha. Teu WhatsApp tá aí, ele é de graça. Trabalha pro reino, meu irmão. Olha, só para você entender, ergue a sua mão direita e faz os 5 dedos assim, ó. Sim. Mais para cá. Olha lá, aponta aqui? aí, para baixo um pouquinho. Aqui. Aí, ó, tá vendo esse Homem-Aranha aí? Esse aqui, peraí. Esse aí, ó. Tá vendo? Do lado dele tá o Homem de Ferro. Os dois estão convertidos já. Olha só que maravilha. Já são crente. O quarto do meu filho tem um monte Pode disso aí fé. também. Rapaz, Gente, tudo crente já. Ele ele prega pros ursinhos, pros brinquedos. O garoto é bom. O curtinho. Gente, obrigado pela presença de vocês, obrigado pela audiência de vocês. Tem sido um gratificante poder gerar esse conteúdo cristão e abençoar vidas. Antes de encerrar, eu quero falar ainda aqui dos nossos patrocinadores, mas quero primeiro agradecer a Igreja Batista Atitude, lá do Porto, por ter nos abençoado com o pastor André aqui no programa. Agradecer a Igreja MIF Church por nos abençoar com a vida do pastor Alderico, do pastor Daniel Cariús. Agradecer a New Life Church pela vida do pastor Caleb, também está aqui dividindo mesa conosco, teve que ir embora, mas ele faz parte aqui do Pó de Fé. Agradecer a Missão Lusitana por proporcionar isso aqui aconteceu. O Pó de Fé nasceu dentro da Igreja Missão Lusitana e hoje nós temos aqui esse estúdio maravilhoso para poder gerar esse conteúdo maravilhoso para você assistir. Então, muito obrigado. Quero agradecer a Fábrica, que tanto nos abençoa gravando isso aqui, a vida do Lucas, que comprou esse projeto e tem nos abençoado aqui infinitamente, fazendo cortes, fazendo a melhor edição de Portugal e, olha, do mundo.
o Luquinhas, que está aqui conosco, a vida do Bruno, que hoje está de férias, não está aqui gravando, mas também tanto nos abençoa. Obrigado, gente. Obrigado, fábrica. Pode dizer alto. Manda um abraço pro Júlio Nascimento. Ô Julião, o Lucas está mandando um abraço para ti, meu irmão. Deus abençoe. Obrigado, Júlio, por ter acreditado na fábrica, ter apostado na gente, por ter nos dado essa Foi oportunidade. vendo o Júlio que eu cheguei aqui também, Tá porque não tem Glória a como Deus não, pela não, vida do Júlio. não comprar um projeto que o Julião certifica. Então, assim, muito obrigado a todos vocês. Obrigado à fábrica. E você que quer fazer um podcast ou tem um curso para gravar, você tem um infoproduto, você quer lançar a sua formação, quer lançar nas plataformas Hotmart, quer fazer aulas, fala aqui com a fábrica, a gente tem solução para você. Obrigado, Rodrigo e Marcos, da União Estofagem, que tanto nos apoia aqui. Obrigado a HR Cardetaia, do irmão Eliabe. Tálio Brazuquinha. Obrigado, Bruno. Obrigado, Eudes e Flávio, do I Love Coxinha, lá de Sintra, que tem, assim, sido parceiros nossos aqui. Obrigado a Magna, da Chocolatecia de Setúbal, que sempre nos apoia, está sempre com a gente aqui. Obrigado, Ricardo, da Rico Ovos. Muito obrigado por vocês acreditarem nesse projeto e investirem aqui na gente. Obrigado, gente. Obrigado a essa mesa, pastor Alderico, mais uma vez, pastor André, pastor Muito Daniel. obrigado. E esse é o nosso Pó de Fé. Bora para mais um Pó de Fé? Obrigado, gente. Um beijo. Deus abençoe em nome de Jesus.